Oi, oi, galera! Yasmin Mior chegando por aqui com mais um TJ UFSC para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a chamada regular da lista de espera do SISU 2022, sobre o debate dos candidatos à reitoria da UFSC e também uma matéria mais do que especial sobre a ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, Helga Sasso. É logo depois da vinheta. Começa hoje a convocação dos candidatos que se inscreveram na lista de espera do SISU para o ano letivo de 2022. A nova chamada será feita diretamente pelas instituições de ensino. Por isso, os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada uma delas, divulgados em seus próprios editais. Nesta chamada, as instituições vinculadas ao programa vão utilizar a listagem para preencher vagas que não forem ocupadas na chamada regular, que teve o prazo de matrícula encerrado na última terça-feira. Esse ano, o programa ofereceu para o primeiro semestre 221,79 mil vagas. Delas, mais de 84,5% foram para 125 instituições públicas de ensino superior de todo o país. Na UFSC, foram destinadas ao todo 1.930 vagas para o ingresso de alunos por meio do SISU. Os prazos e procedimentos para a convocação e matrícula dos candidatos selecionados da lista de espera serão divulgados no site sisu2022.ufsc.br. As vagas que serão agora preenchidas são remanescentes da primeira chamada regular. E falando da nossa querida UFSC, o primeiro turno das eleições para a reitoria da universidade vai acontecer daqui a 12 dias, em 22 de março. A votação será online, pelo sistema e-democracia. A PUFSC Sindical irá promover um debate entre os candidatos cotados para a posição hoje, às 19 horas, pelo canal da PUFSC no YouTube. O link para o debate estará disponível na descrição deste vídeo. Mas, caso necessário, o segundo turno deve ocorrer de modo presencial, no dia 26 de abril, visto que, até a data, a Federal já deve ter retomado todas as suas atividades de modo integral. Vamos agora aos dados atualizados da Covid-19 aqui em Santa Catarina. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.641.437 casos confirmados. Do total, 1.610.240 estão recuperados e outros 9.668 são casos ativos. Foram registradas 21.529 mortes no estado. Até o momento, 84,21% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 76,43% já receberam a segunda dose da vacina e 34,21% já tomaram a terceira dose. E agora, continuando com a nossa programação especial sobre a Semana da Mulher, você irá acompanhar uma reportagem sobre a ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e atual técnica da equipe feminina do Curitiba Vôlei, Helga Sasso. Ela fez parte de uma geração de ouro do vôlei do Brasil e agora busca fazer história como a única técnica mulher a atuar na Superliga de Vôlei Feminino. Treinem como se fosse um jogo e joguem como se fosse um treino. É com essas palavras que Helga Sasso transmite confiança e motivação para suas atletas. A atual treinadora do Curitiba Vôlei e ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino iniciou sua trajetória no esporte aos 10 anos de idade e até hoje faz do vôlei o seu meio de viver. Assim, o vôlei sempre fez parte da minha vida pessoal e como atleta, né? Sempre foi uma das coisas que eu sempre quis fazer. Minha mãe era treinadora de vôlei, então, me espelhei muito nela. E ele sempre fez parte da minha vida. A gente assistia jogo desde toda a vida. Então, meu marido jogou vôlei e aí, então, a gente continuou sempre nessa vibe aí.
Durante a adolescência, Helga foi conhecendo e se apaixonando cada vez mais pelo esporte. Nos treinos e jogos, sempre mostrou esforço e dedicação. Até que aos 15 anos, recebeu sua primeira convocação para a seleção gaúcha, o que posteriormente lhe abriu portas para a primeira vaga na seleção brasileira de vôlei feminino. O presidente da Federação Gaúcha ele tinha um poder grande na CBV, e então eles começaram a chamar atletas fora do eixo de Rio, São Paulo e Minas. Então nós fomos chamadas para uma seleção infanto, que foi em Minas. Eu sempre fui muito dedicada a querer melhorar, então as pessoas sempre me valorizaram essa parte minha, sabe, de querer muito fazer e de me esforçar muito, e claro, obviamente, né, eu fui galgando os pedaços para poder chegar. Então eu peguei a seleção infanto, depois peguei a seleção juvenil, eu fui chamada para uma seleção adulta, também sempre na coisa de tirar um pouco do eixo, né, chamar atletas de fora, e eu fui crescendo dentro das minhas qualidades, né, além da física, eu fui melhorando tecnicamente. Na década de 80, a ex-atleta viveu seu ápice. Foi campeã sul-americana de vôlei pela seleção brasileira em 1981 e medalhista de prata no Mundialito de 1982. A carreira foi recheada de títulos e aprendizados, mas em 1989, com o nascimento do primeiro filho e o cansaço gerado pela intensa rotina, Helga optou por se aposentar como jogadora e iniciar um novo rumo como treinadora. Quando eu engravidei foi quando eu terminei a faculdade, eu consegui terminar, né, do meu primeiro filho. E aí a gente estava morando no Rio, a gente voltou para o Rio Grande do Sul, né, e aí eu já não, lá não tinha mais campeonato, não tinha mais equipe. Foi muito difícil fazer essa transferência de ser uma atleta e não estar competindo com as minhas próprias atletas, sabe? Até o momento que eu consegui entender que eu era uma treinadora que eu tinha que dar ferramentas para minhas atletas, né? E que eu não estava competindo com elas. Isso é uma mudança bem grande de pensamento, né? Em novembro do ano passado, Helga foi contratada para ser a nova treinadora da equipe feminina do Curitiba Vôlei. Apesar da inexperiência em ser técnica de um time da elite do vôlei feminino brasileiro, ela não se intimidou e prontamente aceitou o cargo. O auxiliar técnico da equipe, Alex Silva, que já a conhecia de outros torneios de vôlei, enxerga com bons olhos a contratação da técnica. Quem já passou pela quadra, né, não só do lado de fora, mas pelo lado de dentro, tem uma experiência diferenciada e muitas vezes entender o que o atleta está sentindo numa situação de pressão, numa situação de desconforto. E essa percepção muitas vezes é muito importante na forma de lidar com o atleta. Tá? Então, eu acho que isso, no meu ponto de vista, isso conta bastante, isso ajuda bastante. Não que quem não tenha passado por uma seleção brasileira não possa, né, ter isso, mas eu acredito que sim, a experiência sempre é válida. Helga atua há 22 anos como treinadora. O atual trabalho realizado na Superliga de Vôlei é considerado por ela o auge de sua carreira como técnica. O cargo que assume é de extrema responsabilidade para sua equipe, mas também de enorme representatividade para a Superliga de Vôlei Feminino, que desde a temporada 2014-2015 não possui outras técnicas mulheres. Atletas mais velhas que estão ainda jogando Superliga, de outras equipes, elas dizem assim, eu estou muito contente porque a gente tem uma técnica mulher, porque elas sabem que elas podem vir depois de ter jogado essa quantidade de tempo, elas têm uma oportunidade de trabalhar com isso também, né? Eu tenho certeza que está sendo inspirador para treinadoras, né? E para as atletas que estão jogando, saber que de repente elas podem sim ter uma oportunidade como treinadora no futuro. Muito bom, né? Enfim, o TJ UFSC vai ficando por aqui hoje, mas não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Amanhã estamos de volta por aqui. Tchau, tchau!